Thank you for letting me be with you today. Obrigado por me permitir estar aqui com vocês hoje. It's a great privilege to be here and be involved with the Fiel course on leadership. É um grande privilégio estar aqui e estar envolvido com o curso Fiel de Liderança. And it's a great privilege to be able to talk to you about the question, what is the gospel? E também é um privilégio enorme poder falar com os irmãos sobre este tema, o que é o Evangelho. This is a crucial question because we as Christians want to organize our lives around the gospel. E esta é uma questão crucial porque, como cristãos, nós queremos organizar a nossa vida em torno do Evangelho. We say that this is our message to the world. Nós dizemos que esta é a nossa mensagem ao mundo. We say that this is the message that has saved us. Nós dizemos que esta é a mensagem que nos salvou. And we want to organize our churches around the gospel as well. E também nós queremos organizar as nossas igrejas em torno do Evangelho. But the great question is, do we know what the gospel is? Mas a questão é, nós sabemos o que é o Evangelho? If the gospel is a message, which is what the word means, E se o Evangelho é uma mensagem, que é exatamente o que significa a palavra, then do we really know what the content of that message is? então será que nós sabemos mesmo qual o conteúdo desta mensagem? My sense is that far too many Christians do not know what the gospel E a is. impressão que eu tenho é de que muitos cristãos não sabem o que é o Evangelho. If they were asked the question, what is the gospel? E se perguntar a questão a eles, o que é o Evangelho? Maybe they'd answer it simply by saying, God will forgive you if you believe in him. Talvez uma das respostas seja, Deus haverá de perdoá-lo se você crer nele. Others might say something like, the gospel is that you are a child of God. Others might say that the gospel is you are a child of God. E outros talvez digam o Evangelho é que você é um filho de Deus. And God wants his children to be successful in every way. E que Deus quer que os seus filhos sejam bem-sucedidos de todas as formas. Other people might know that Jesus' death on the cross and his resurrection are important. E talvez outros saibam que a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição são fatos importantes. But then again, how do those things fit into the gospel message? Mas, mais uma vez, como é que essas coisas se encaixam na mensagem do Evangelho? So debates rage about the question, what is the gospel? Então há muito debate acerca da questão o que é o Evangelho. Debates rage in the academy and in our Há churches. debates na academia, também nas igrejas. And confusion exists even among those people to whom you and I preach. E há confusão, inclusive, entre aquelas pessoas a quem eu e você pregamos. Here's my question for you today. Então, a minha pergunta a você hoje é: How many of your church members could give a good answer to the question, what is the gospel? quantos dos membros das suas igrejas poderia dar uma resposta adequada à pergunta, o que é o Evangelho? It is crucial for us as Christians. E It is crucial for us as Christians é crucial para nós, como cristãos, to establish in our minds what the gospel is. de estabelecer em nossas mentes o que é o Evangelho. So over the next few hours, we want to try to come to a good answer to that question. Então, nessas próximas horas, nós tentaremos oferecer uma resposta adequada a essa pergunta. In these lectures, I want to try to give you a basic outline of the gospel E message. nestas mensagens eu quero dar um esboço básico do que seja o Evangelho, da mensagem do Evangelho. I also want to try to show you from the Bible where that message comes from. E eu quero também mostrar a partir da Escritura da onde vem esta mensagem. And then I want to spend some time unpacking some points that are very important. E depois eu quero então desenvolver alguns pontos que penso são muito importantes. Points that are crucial for us to keep in mind in order to be faithful to the Bible's teaching. Pontos que são cruciais, que devemos ter em mente para que sejamos fiéis ao ensino da Escritura. So first, what is the content of the gospel? Então, primeiro, qual é o conteúdo do Evangelho? We know as Christians that we should go to the Bible to find the gospel's content. E sabemos, como cristãos, que devemos ir à Escritura para encontrar ali o conteúdo do Evangelho. But where do you go in the Bible? Mas em que lugar na Escritura? There are lots of different verses you could go to. Há diversas passagens que podemos consultar. There are lots of different ways you could perform a study to find the content of the gospel. E há várias maneiras diferentes através das quais possamos fazer um estudo do que seja o Evangelho. So, for example, you could do a word study of gospel, Por exemplo, você pode fazer um estudo da palavra, a palavra Evangelho. and you would learn quite a lot from that. E você aprenderia bastante a partir desse estudo. You could also trace the story of the Bible as it unfolds through all 66 books. Você pode, talvez, estudar a história das Escrituras na medida que ela descortina os seus 66 livros. You would also learn much from that. It would give us context and texture for the message. E haveríamos de aprender bastante disso porque teríamos contexto
para fazer essa pesquisa. But what I want to do in these lectures is look at the preaching of the earliest Christians. Mas o que quero fazer aqui nessas mensagens é buscar ali na pregação daqueles cristãos primitivos. I want to see what the apostles presented as their gospel E eu message. quero ver o que os apóstolos apresentaram como a sua mensagem do evangelho. As I read the New Testament and look at the preaching of the early Christians, Na medida que leio o Novo Testamento e vejo a pregação dos cristãos primitivos, I see the message they preached coalescing around four crucial questions. eu vejo que a mensagem que foi pregada pelos apóstolos, elas giram ali em torno de 4 pontos essenciais. First, who made us and to whom are we accountable? O primeiro, quem é que nos criou e a quem nós devemos prestar contas? Second, what is our problem? E, em segundo lugar, qual é o nosso problema? In other words, are we in trouble and why? Em outras palavras, nós temos algum problema e por quê? Third, if there's a problem, what is God's solution to that E, problem? em terceiro lugar, se é que existe um problema, qual é a solução de Deus para este problema? How has God acted to save us? Como Deus agiu para nos salvar do problema? And fourth, how does this solution become a solution for me? E, em quarto lugar, como é que esta solução se torna uma solução para mim? What makes this good news for me and not just for someone else? E o que é então que torna essa solução uma boa nova para mim e não para outra pessoa? Those are the four major points that the apostles preached about. E estes são os 4 pontos fundamentais que os apóstolos pregaram. If you want a kind of shorthand for those four questions and their answers, Se você quer uma espécie de resumo para essas 4 perguntas e suas respostas, you might summarize the four big points like this: você pode resumir esses 4 grandes pontos da seguinte forma: God, man, Christ, and response. Deus, homem, Cristo, resposta. But here's a question. Mas veja a seguinte pergunta: Isn't this understanding of the gospel's content just an artificial construction? será que essa questão de compreender a mensagem do evangelho, o conteúdo do evangelho, não é uma construção artificial? Am I not just taking various teachings of the Bible from here and there Será que eu não estou apenas apanhando ali vários ensinos da Escritura ali e aqui and pulling them together into a systematized e package? tentando criar um pacote sistematizado a partir disso? Isn't it true that we really don't find this message being preached in any one place in the Bible? Não é mesmo verdade que nós não encontramos esta mensagem de forma completa sendo pregada em um único lugar nas Escrituras? I don't think so. I don't think it is artificial. Não, eu não penso que essa busca, essa pesquisa seja algo artificial. I think these four questions organized the preaching of the apostles and early Christians. Eu realmente creio que esses 4 pontos organizam a pregação dos apóstolos aos primeiros cristãos. And so I think you see them answering these questions over and over again as they preached and taught. E eu penso que na medida em que vemos o ensino e pensamento dos apóstolos, eles estão vez e vez comprovando essas questões. So where do you find these 4 points in the Bible? Então, onde é que nas Escrituras encontramos esses 4 pontos? One of the clearest places I think you can see this is in the book of Romans. E um dos lugares onde nós podemos ver isso com clareza, eu penso, é o livro de Romanos. It's in that book, maybe more clearly than anywhere else in the Bible, Talvez neste livro isso esteja de forma mais clara do que em qualquer outro lugar nas Escrituras. that Paul gives a very deliberate step-by-step expression of his gospel. De modo que nós vemos ali o apóstolo Paulo fazendo uma declaração bem deliberada e cuidadosa, meticulosa da sua visão do Evangelho. Now, the reason he's doing this is because he's introducing himself to the Roman Christians. E a razão por que ele faz isso é porque ele está se introduzindo ou se apresentando aos cristãos de Roma. They don't know him, and he wants these Christians to get to know him. E eles não o conhecem, e por isso ele deseja que aqueles cristãos o conheçam. More importantly, he wants them to know that the gospel he preached was the gospel they believed. E mais importante ainda, ele deseja que eles saibam de que o evangelho que ele prega é o mesmo evangelho no qual eles creram. And so he lays it out step by step. Então ele vai desenvolvendo assim, passo a passo, a sua visão do evangelho. And what he says organizes itself around those 4 crucial questions. E aquilo que ele diz organiza-se em torno daqueles 4 pontos cruciais. Let me show you from the first 4 chapters of Romans. Permita-me mostrar-lhe a partir dos primeiros 4 capítulos de Romanos.
For the first few verses of the book of Romans, chapter 1, Paul is introducing himself and his gospel. E nos primeiros versos do livro de Romanos, o apóstolo Paulo está se introduzindo e também o seu evangelho. He introduces himself as a servant of Jesus Christ, E ele apresenta-se a si mesmo como um servo de Jesus Cristo. and then he says some very important things about who Jesus is in the first few verses. E nos primeiros versos ele diz algumas coisas que são muito importantes acerca de quem Jesus é. He says that Jesus was descended from King David. E ele diz que Jesus é descendente do rei Davi. He says that by Jesus' resurrection, he was declared with power to be the Son of God. E ele diz que pela ressurreição de Cristo ele foi declarado pelo poder ser o Filho de Deus. And Paul says that he himself is a messenger of those truths. E o apóstolo Paulo ainda diz que ele mesmo é um mensageiro dessas verdades. And he says that he looks forward to bringing that message even to those who are at Rome. E ele diz que o seu desejo é de que ele possa levar aquelas pessoas, inclusive, que estavam em Roma. In verse 16 of chapter 1, he comes though to the main idea of his book. E no verso 16 do capítulo 1, ele mostra então qual é o ponto principal do restante do livro. He's going to explain to these Roman Christians what the message of the gospel really is. Ele vai então explicar aos seus leitores de Roma qual é de fato a mensagem do evangelho. So he says, I am not ashamed of the gospel, Ele diz: "Pois não me envergonhe do evangelho, because it is the power of God for salvation to everyone who believes, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, first to the Jew and also to the Greek. primeiro do judeu e também do grego. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it's written, the righteous shall live by faith." Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Well, it's in verse 18 of chapter 1 that Paul begins his exposition of the gospel. E é no verso 18 desse capítulo que o apóstolo Paulo vai começar a sua exposição do evangelho. And do you see the first thing he wants his readers to understand there? E você percebe qual é a primeira coisa que ele deseja que os seus leitores compreendam? It's in the very first few words, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. E está logo nos primeiros versos quando diz: "A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade." He wants them to know, first of all, that they are accountable to someone. E, em primeiro lugar, então, ele deseja que seus leitores saibam de que eles devem prestar contas a alguém. He wants them to know that they do not own themselves. They're not accountable simply to themselves. E ele quer, então, que eles saibam de que eles não são, por assim dizer, donos do seu próprio destino, de que eles precisam prestar contas a alguém. They are accountable to the God who made them. E eles são, então, devem prestar contas ao Deus que os criara. The result of their sin is not simply bad consequences. E o resultado do seu pecado não é simplesmente de que há consequências ruins. The result of their sin is the wrath of God being poured out against them. O resultado do pecado deles é de que a ira de Deus é derramada sobre eles. Through the rest of chapter 1 and on into chapters 2 and 3, E pelo restante do capítulo 1 e passando pelos capítulos 2 e 3, Paul turns to the second question we revealed a few seconds ago. o apóstolo Paulo ele passa para aquela segunda questão que nós revelamos agora há pouco. Paul tells his readers through those first 3 chapters that their problem is their rebellion against God. Ele vai dizer então aos seus leitores que o problema deles é de que eles são rebeldes contra Deus. So through chapter 1, he's talking mainly to the Gentiles. E no capítulo 1 ele está principalmente falando aos gentios. And he tells them that the Gentiles are sinners against God. E ele está dizendo então a eles que esses gentios são pecadores, pecaram contra Deus. So he ends in verse 29 by saying, "They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They're full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness." E ele no verso 29 então vai defini-los dizendo que eles são cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenta, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. And he just goes on and on with the point, the Gentiles are guilty of sin before God. Então ele vai desenvolvendo isso ponto a ponto, mostrando que os gentios são culpados de pecado contra Deus. Well, in chapter 2 now, Paul turns away from the Gentiles and begins to make the same point about the Jews. E no capítulo 2, o que vemos é que o apóstolo Paulo ele para de falar dos gentios e começa a falar usando as mesmas expressões e linguagem contra os judeus. See, it may have been that the Jews who were listening to Paul's letter would have been applauding as he said the Gentiles were sinners. E talvez
pode acontecer que, na medida em que a carta do apóstolo Paulo estava sendo lida, os gentios que lá estavam aplaudindo aquilo que o apóstolo Paulo diz acerca dos gentios. You know, yes, go get them, Paul. They really are bad, aren't they? Como se ele estivesse dizendo, é isso mesmo, Paulo, acaba com eles, porque eles são rebeldes mesmo, não é mesmo? And so Paul turns to them in chapter 2, verse 1 and says, but you... Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 1, ele aponta para os judeus e diz, mas vocês... You also are sinners before God, and you deserve his wrath as much as the Gentiles. Vocês também são pecadores e culpados diante de Deus e merecem, tanto como eles, a ira e julgamento de Deus. In chapter 3, then, Paul turns to the whole world, Jew and Gentile alike, to say, you're all guilty. Então, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele volta-se para o mundo todo, gentios e judeus, e diz que todos igualmente são culpados. And he comes to the great conclusion in chapter 3, verse 19. E no capítulo 3, verso 19, ele chega a essa grande conclusão. Listen to what he says. Veja o que ele diz. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped, and the whole world, Jew and Gentile alike, may be held accountable to God. E ele diz então, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. You see, humanity's problem, Jew or Gentile, is that we have sinned against God and deserve his wrath. Veja, o problema da humanidade então é este. Gentios, judeus, todos pecaram diante de Deus e merecem a ira de Deus. That's Paul's answer to the second question. Então, aqui o apóstolo Paulo entra na segunda questão. The third thing Paul says to his readers A terceira coisa que Paulo vai dizer agora aos seus leitores is that God's solution to this sin problem is the substitutionary death and resurrection of Jesus Christ. é de que a solução de Deus para o problema do homem é a morte substitutiva e sua ressurreição de Jesus Cristo. You can see Paul make the turn to that third question in chapter 3, verse 21. Você vê no capítulo 3, verso 21, de que o apóstolo Paulo agora ele volta-se para esse terceiro ponto. He says, now the righteousness of God has been manifested apart from the law. Ele diz, mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus. And it's a righteousness of God that comes through faith in Jesus Christ for all who believe. E no verso 22 ele diz, justiça de Deus que vem mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Then he goes on through the next few verses to say that the way this happened was through Jesus' death. E ele vai dizer então nos próximos versos de que a forma como isso aconteceu é através da morte de Jesus Cristo. He uses the word in verse 25, propitiation, Ele usa no verso 25 a palavra propiciação, which refers to the fact that Jesus died in the place of sinners, o que refere-se ao fato de que Jesus Cristo morreu no lugar de pecadores, so that they wouldn't have to die themselves. de modo que eles mesmos não precisassem morrer. That's Paul's answer to the third question. Então, essa é a palavra que Paulo deu acerca desse terceiro ponto. Finally, Paul addresses the fourth question, E, finalmente, Paulo passa a falar do seu quarto ponto. and he tells his readers how they themselves can be included in this good news. E ele passa a mostrar, então, aos seus leitores como eles mesmos podem ser incluídos nesta boa nova. And the answer he gives through chapters 4, 5, and 6 E a resposta que ele dá através dos capítulos 4, 5 e 6 is that this gospel becomes good news for me through faith and repentance. é de que esta boa nova torna-se a minha boa nova através da fé e do arrependimento. So in chapter 4, he talks about the faith of Abraham. Então, no capítulo 4, ele vai falar sobre a fé de Abraão. In chapter 5, he talks about the results of faith in our lives. E no capítulo 5, ele vai falar sobre o resultado da fé em nossas vidas. And then in chapter 6, he talks about the natural accompanying fruit of faith. E no capítulo... Chapter 6. No capítulo 6, ele vai falar, então, sobre o fruto que acompanha a fé, Which is a life lived in obedience to God. que é uma vida vivida em obediência a Deus. So you can see how Paul organizes his presentation of the gospel Então você consegue notar aí a maneira como o apóstolo Paulo organiza a sua apresentação do evangelho. around those four crucial questions. Ele o faz em torno desses 4 pontos fundamentais. We are accountable to God. Nós devemos prestar contas a Deus, Our problem is that we have sinned against him. e o nosso problema é que nós pecamos contra Deus. God's solution is Jesus Christ's death and resurrection. E a solução de Deus é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. And our response is faith and repentance. E a nossa resposta é fé e arrependimento. God, man, Christ response. Deus, homem, Cristo,
resposta. I think you see this in other places of the New Testament too. E eu creio que nós encontramos esse mesmo esquema em outras passagens do Novo Testamento. In 1 Corinthians 15, for instance, Em 1 Coríntios, capítulo 15, por exemplo. you just read the first 4 verses. Ok. 1 Coríntios 15. 15, 1 through 4. Ok. 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Do you see the central structure there? Você consegue perceber a estrutura central aí nessa mensagem? Paul isn't as expansive as he is in Romans, but the main structure is still clear. Ele não expande aqui a mensagem como ele o faz em Romanos, mas o cerne da mensagem está aqui, claro. We human beings are in trouble. We're sunk in our sins. Nós, seres humanos, nós estamos encrencados, nós estamos afundados em nossos pecados. We need to be saved from God's judgment against us. Nós precisamos ser salvos do julgamento de Deus contra nós. But salvation comes in this, Mas a salvação vem da seguinte forma: that Christ died for our sins and was que raised. Cristo morreu por nossos pecados e foi ressurreto. And how do you take hold of this good news? E como é então que nós abraçamos esta boa nova? Well, Paul says you hold fast to the word I preached to you. E ele diz então que retém essa palavra que foi pregada, You believe truly que creia verdadeiramente and not emptily. e não de forma vazia. So there it is again, God, man, Christ response. Então a gente vê mais uma vez esse esquema: Deus, homem, Cristo, resposta. In another place, when Peter talks to the people at Pentecost, E em uma outra passagem, quando Pedro fala ao povo no Pentecostes, he preaches to them about Jesus' death and resurrection, ele prega aquelas pessoas sobre a morte e a ressurreição de Jesus. and then tells them what they should do in response. E diz a eles o que eles devem fazer em resposta. In Acts 2:38, Em Atos 2:38, you can go ahead and read that one. vejamos o que diz lá. Atos 2:38, que diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Again, it's not expansive, Mais uma vez, aqui não está de forma expandida, but it's all there. mas está tudo aqui. The problem is that you need God to forgive your sins, not judge you for them. O problema é que você precisa que Deus perdoe os seus pecados e não os julgue por eles. The solution is what Peter has been talking about the whole time, the death and resurrection of Jesus E a Christ. solução é aquilo que Pedro falou em toda aquela passagem da sua pregação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. And the necessary response is repentance and faith, as it's shown in E a baptism. resposta necessária é o arrependimento e a fé, como eles são exibidos no batismo. God, man, Christ response. Deus, homem, Cristo, resposta. In another sermon of Peter's, in Acts chapter 3, verses 18 and 19, Em Atos capítulo 3, versos 18 e 19, numa outra mensagem de Pedro, you can see these four crucial truths again. nós vemos mais uma vez essas 4 verdades essenciais, quando Pedro diz: Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. The problem, you need your sins to be wiped out. O problema é que você precisa que os seus pecados sejam lavados. The solution, Christ suffers. E a solução, Cristo sofreu. And the response, repent and turn to God in faith. E a resposta é: arrependei-vos e voltai-vos a Deus com fé. Another sermon in Acts chapter 10, Em Atos capítulo 10, num outro sermão, Peter is preaching the gospel to Cornelius and his family. Pedro está pregando o evangelho a Cornélio e a sua família. You read verses 39 to 43. Dos versos 39 a 43, nós lemos o seguinte: E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro.
A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. You see, there is forgiveness of sins. Você vê? Há perdão de pecados. And that forgiveness comes through the name of the crucified and risen one. E este perdão, ele vem através do nome daquele que foi crucificado e ressuscitou. And that forgiveness comes for everyone who believes. E esse perdão, ele vem a todos os que creem. I think this structure of God, man, Christ response is all over the New Testament. E eu creio que no Novo Testamento todo nós vemos essa estrutura Deus, homem, Cristo, resposta. This is the way the apostles presented their message to the world. Esta é a maneira como os apóstolos então apresentaram a sua mensagem ao mundo. Obviously, the structure isn't a slavish formula. Naturalmente, este esquema não é um esquema assim rígido, uma fórmula rígida. When they preach, they explain these things at various lengths and in various ways. Quando eles pregaram essa mensagem, eles o fizeram de maneiras diferentes e de formas diferentes. They use different words, illustrations, Usaram ilustrações diferentes, palavras distintas, but they present the core of the gospel around these four issues. mas apresentaram o cerne do evangelho em torno dessas quatro You see, realidades. in our current context, it's important to remember that there were core truths of the gospel. E no nosso contexto atual é importante que nos lembremos de que há isso que são verdades fundamentais ou cerne do evangelho. The content of the message wasn't up for grabs, Wasn't what? wasn't up for debate. Ok. O conteúdo do evangelho não estava assim aberto para discussão, debates. You couldn't simply decide what you wanted the message to be. Não era possível simplesmente que alguém decidisse o que você quer que a mensagem seja. There was a message that was correct, Havia uma mensagem que era correta and there were many messages which were wrong. e haviam muitas mensagens que estavam erradas. To be a faithful preacher of Jesus Para ser um pregador fiel de Jesus, meant that you present the content of the good news as Jesus gave it. é importante que você apresente a mensagem das boas novas da forma como Jesus mesmo o fez. And we see that content throughout the New Testament. E nós vemos o conteúdo desta mensagem por todo o Novo Testamento. First, the bad news: God is your judge and you've sinned against him. Primeiro, a má notícia de que Deus é o seu juiz e de que você pecou contra ele. And then the good news E então, a boa nova that Jesus has died so that sinners may be forgiven of their de sins. que Jesus morreu de modo que pecadores podem agora ser perdoados dos seus pecados, If they will repent and Sim. believe in him as their risen Savior. desde que arrependam-se e creiam em Cristo como o seu Salvador ressurreto. That, I think, is the basic content of the gospel. Eu creio este é o conteúdo básico do Evangelho. Now, if the gospel is organized around those four questions, Agora, se o Evangelho é organizado em torno dessas quatro questões, if it's organized around the points God, man, Christ response, se ele é organizado em torno desses pontos, Deus, homem, Cristo, resposta, then we need to think in a little more detail about each one of those points. então é importante que nós pensemos um pouco mais pormenorizadamente acerca de cada um desses pontos. So that's what I want to do in the rest of our time for this lecture and through the second lecture. E é isso que eu quero fazer então no restante do tempo que nós temos nesta mensagem e também na segunda que teremos a seguir. You see, in each one of those points, there are some truths about each of them that we can get wrong. Veja, acerca desses quatro pontos, há algumas verdades sobre eles que nós não podemos entender mal, There are ways that we can present the gospel wrongly. porque há formas como podemos apresentar o evangelho de forma errada. And we want to know the truth so that we may present the gospel truly. Então, nós precisamos conhecer a verdade para que possamos apresentar o evangelho de forma verdadeira. So let's think about each one of these 4 points. Vamos pensar um pouco sobre cada um desses quatro pontos. And let me give you a couple of truths about each one of them that we need to be careful of in our preaching. E permita-me dar algumas verdades acerca desses quatro pontos que eu penso nós precisamos ser cuidadosos com eles. First, God. Primeiro, Deus.
God is our creator, and we are therefore accountable to him. Deus é o nosso Criador e, portanto, nós prestamos contas a Ele. The beginning of the Christian message is that God created the heavens and the earth. O começo da mensagem cristã é de que Deus criou os céus e a terra. In fact, as you already know, that's the beginning of the Christian Bible. Na verdade, como sabemos, esse é logo o princípio da Bíblia cristã. Everything that we believe starts from that point. Tudo que nós cremos, ele tem seu início neste ponto. And like shooting an arrow wrongly out of a bow, E da mesma maneira como podemos tirar de um arco uma flecha de forma errante, if you get the first point wrong, then everything else that follows will be wrong too. se nós entendermos mal esse primeiro ponto fundamental, todos os demais pontos eles estarão errados também. The Bible says that God created the world, and he also created us as human beings. A Escritura diz que Deus criou o mundo e também criou a nós como seres humanos. God said, "Let us make man in our image." Diz a Escritura, façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. And then Genesis chapter 1 says, E então, Gênesis capítulo 1 diz, "So God created man in his own image. e Deus, pois, criou o homem à sua imagem e semelhança. In the image of God, he created him, male and female, he created them." Na imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Now, whatever else you think about the story of creation, E o que quer que seja que você creia acerca da história da criação, the implications of the claim that God made you are enormous. as implicações dessa afirmação de que Deus criou o homem são enormes. It's a revolutionary idea that the world itself is not ultimate. E é uma ideia revolucionária essa de que o mundo em si mesmo ele não é um fim. It's a revolutionary idea that we as humans sprang from someone else's mind and hand. E é uma ideia revolucionária essa ideia de que nós, seres humanos, somos fruto da imaginação, da criação de alguém. That we are not ultimate, but that we are made. De que nós não somos finais ou um fim, nós mesmos, mas que nós fomos feitos. So much human thinking today is nihilistic. Tanto que há no pensamento humano hoje é nihilista, It declares that humanity has no meaning. dizendo que a humanidade não tem nenhuma finalidade. It declares that human life has no goal and that we are unaccountable. Não há finalidade nem significado, de que não precisamos prestar contas a nada e ninguém. It declares that we are the result of random chance or mutation, Dizendo que nós somos o resultado do acaso, de mutações ou evoluções. or that we're the result of gene assortments or chromosomal accidents. Ou de algum tipo de acidente de cromossomos e genes. But the Bible stands against that kind of thinking. Mas a Escritura ela se coloca contra esse tipo de pensamento. The Bible says that we are created. Porque a Escritura dá conta de que nós fomos criados. Every single one of us, every single person in the world Cada um de nós, cada pessoa individualmente neste mundo inteiro is the result of an idea and a plan and an action of God himself. é o resultado de uma ideia, de um projeto e de ação da parte de Deus. You can see why that's a revolutionary idea. E você consegue então perceber porque esta é uma questão, uma ideia revolucionária. It brings both meaning and responsibility to human life. Porque isso dá à vida humana significado e responsabilidade. Not one of us is autonomous. Nenhum de nós é autônomo. We talk a lot about rights and freedom and liberty. Nós falamos tanto sobre direitos, liberdade. We talk about the fact that we are free Nós, and unencumbered. nós falamos sobre o fato de que nós somos livres. But you know we're not really as free as we'd like to think. Mas, sabe, nós não somos assim tão livres como nós gostamos de pensar. We're created, we're made, and therefore we are owned. Porque, veja, nós fomos criados, nós fomos feitos e, portanto, nós pertencemos. And because of that, God has the right both to tell us how to live and to judge us for how we have E é lived. por isso mesmo que aquele que nos fez, Deus, ele tem o direito de dizer como é que nós devemos viver e julgar se nós estamos fazendo isso mesmo. Some understanding of this is absolutely necessary to understanding the good news of Jesus. Então, veja, entender este ponto, ele é absolutamente necessário para que possamos compreender as boas novas de salvação em Jesus. See, the gospel is God's response to the bad news of sin. Porque, veja, o evangelho é a resposta de Deus à má notícia, à realidade ruim do pecado. And sin at its very core
is human rejection of God's creator rights. E o pecado, no seu cerne, é a rejeição humana da criação de Deus. The fundamental truth of human existence is that God created us. Porque a verdade fundamental da existência humana é de que Deus criou o homem. And he therefore owns us. E por isso nós pertencemos, o homem pertence a Deus. Another very important thing to know about God is that he is perfectly holy and righteous. E um outro elemento fundamental para sabermos sobre Deus é de que ele é santo e perfeito e justo. The Bible tells us over and over again that God is holy. Porque a Escritura ela vai nos dizer e repetir muitas vezes de que Deus é santo. Psalm 11 says, "The Lord is righteous, he loves justice." Salmo 11 vai dizer que Deus é justo e ele ama a justiça. Psalm 33 says, "The Lord loves righteousness and justice." Salmo 33, Deus ama a justiça e o juízo. Two other psalms even say righteousness and justice are the foundation of God's throne. E a justiça é o fundamento do trono de Deus, como outros salmos dirão. Do you see what those verses are saying? Você percebe o que dizem de fato essas passagens? God's rule over the universe. Que Deus ele governa o universo. His very throne is founded upon his remaining perfectly righteous and just. E que o trono dele ele é fundado neste conceito de uma justiça reta. The world around us doesn't like that idea. E o mundo em torno de nós não gosta dessa ideia. Most of the world doesn't think of God as perfectly holy and righteous. E a maior parte do mundo não pensa em Deus como este ser que é perfeito em sua justiça e santidade. You see, there's a common view of God out there that he's very much like a bad janitor. E talvez muitos tenham essa visão equivocada de Deus de que ele é uma espécie de faxineiro. Instead of really dealing with the world's dirt, E que é um faxineiro relaxado que ao invés de lidar com o problema do mundo, com a sujeira do mundo, instead of dealing with its sin and evil and wickedness, que ao invés de lidar com a impiedade, o pecado e a maldade humanas, he just sweeps it under the rug and ignores it and hopes no one will notice. que o que ele faz então é simplesmente varrer aquilo para debaixo do carpete, virar as costas e torcer para que ninguém perceba. In fact, the world around us thinks that ignoring sin is God's job. E alguns desses que estão no mundo pensam que o trabalho de Deus, a obra de Deus, na verdade, é ignorar que o pecado existe. They say, "You think God will judge sin? E eles dizem, você acha que Deus vai julgar o pecado? You think God will punish for wickedness?" Você acha que Deus vai punir por causa da impiedade? Of course he wouldn't do that, they say. It wouldn't be loving. É claro que ele não vai fazer isso, porque isso não seria um gesto amoroso. It's true that God is loving. E é verdade que Deus é amoroso. It's a wonderful truth that the Lord tells to us. E é uma verdade maravilhosa que Deus nos dá. When he reveals his name to Moses, he says his name is the Lord, compassionate and gracious. E quando ele revela o seu nome a Moisés, ele diz que ele é aquele Deus compassivo e gracioso. And he tells Moses of his amazing love and compassion. E ele então declara a Moisés a sua compassividade e amor tremendos. But do you know what he says at the end of that passage? Mas sabe o que ele diz no final dessa passagem? After he unfolds his love and his grace and his mercy, Depois que ele descortina o seu amor e graça e misericórdia, the last thing he says is, "Yet the Lord does not leave the guilty unpunished." mas ele diz, e ainda assim Deus não deixa o culpado sem punição. Brothers and sisters, that's what the world around us does not understand and does not want to understand. E irmãos e irmãs, é isto que o mundo em torno de nós não entende e também não quer entender. See, I think most people have no problem thinking of God as nice. E eu penso que a maior parte das pessoas não tem o menor problema em pensar em Deus como alguém que é legal. But if we're going to understand just how glorious and life-giving the gospel of Jesus is, Mas se nós queremos entender quão glorioso a vida do Senhor Jesus Cristo dada a nós é, we have to understand that this loving God is also holy and righteous. nós precisamos então compreender que este Deus amoroso, ele também é santo e justo. We have to understand that he's determined never to ignore sin. E precisamos então compreender de que ele está determinado a nunca ignorar o pecado, Including mine inclusive o meu and yours. e o seu. And that leaves us that leads us to the bad news. E isso então é o que vai nos levar às más notícias. Second point, man. Segundo ponto, homem. We have all sinned before God.
Todos nós, homens, pecamos contra Deus. When Adam and Eve ate the fruit, they weren't just violating an arbitrary command. Quando Adão, Eva tomaram aquele fruto, eles não estavam simplesmente ignorando uma ordem arbitrária qualquer. They were rejecting God's authority over them. Ali naquele ato, eles estavam rejeitando a autoridade de Deus sobre eles. The Bible calls this disobedience of God sin. E a Escritura chama essa desobediência a Deus de pecado. And the Bible says that we all as human beings are guilty of sin. E a Escritura vai dizer que todos nós, como seres humanos, somos culpados de pecado. Now this is a huge stumbling stone to most people. Agora, essa aqui é uma pedra de tropeço enorme para muita gente. Our hearts stubbornly think of themselves as basically good. Porque nosso coração, de maneira muito teimosa, pensa de si mesmo que nós somos bons. And so the idea that we are really fundamentally sinful is not just scandalous, it's revolting. Então, essa ideia de que nós somos fundamentalmente pecadores não é simplesmente escandalosa, ela é revoltante também. And yet the Bible tells us in Romans 3, all have sinned and fall short of the glory of God. Mas como lemos, a Escritura vai dizer em Romanos 3 que todos nós pecamos e nos extraviamos de Deus. There is no one righteous, the Bible says, not even one. Não há um justo, nenhum sequer. We have all sinned before God. Todos pecamos diante de Deus. The Bible also tells us that God actively judges our sin. E a Escritura, então, vai dar conta de que Deus, ele ativamente julga o pecado. I think one of the most frightening statements in the Bible is what we read just a few minutes ago, Romans E 3:19. eu acho que uma das declarações mais assustadoras da Escritura é aquela que nós lemos há pouco, Romanos 3:19, Every mouth will be silenced and the whole world held accountable to God. que diz: sabemos... Perdão, antes, Romans 3:19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Do you see what the Bible says that you will be held accountable to God? Você percebe como a Escritura diz que você haverá de prestar contas a Deus? And the Bible tells us what that accountability will mean as well. E a Escritura vai dizer que o que significa essa ideia de prestar contas a Deus. It says that the wages of sin is death. Ele está dizendo que o salário do pecado é a morte. In other words, the payment we earn for our rebellion is to die. Então, em outras palavras, o que está dizendo é que o pagamento que nós devemos por causa da nossa rebelião é a morte. That's not just talking about physical death either, it's spiritual death. E veja, ele não está falando aqui da morte física, mas da morte espiritual. It is God's forceful separating of our sinful selves from Him. Porque Deus, ele precisa separar-se do pecado de si mesmo e assim ele afasta-se de nós. Sometimes people talk about judgment against sin as if it's simply consequences. E muitas vezes as pessoas falam sobre julgamento contra o pecado como se fosse uma mera relação de consequência. But the Bible says it's more than that. Mas a Escritura vai dizer que é mais do que isso. The consequences of sin are the wrath of God. Porque a consequência do pecado é a ira de Deus. And the Bible says that will be terrifying. E a Escritura diz que isso é terrível. Jesus talks about a fiery hell, a place of unquenchable fire. A Escritura fala, em Jesus Cristo fala de um inferno em chamas, uma chama que nunca se apaga. He says that hell is a place where their worm does not die and the fire is not quenched. Onde o verme nunca morre e o fogo nunca se extingue. Brothers and sisters, that wrath of God is the payment for our sin. Irmãos e irmãs, esta ira de Deus é o pagamento pelo nosso pecado. It is not a small thing. Não é uma coisa pequena. It is not a tolerable thing. Não é algo tolerável. This is the Bible's verdict on us. Este é o veredito da Escritura sobre nós. Not one of us is righteous, not even one. Não há um justo, nenhum sequer. And because of that, the Bible says, E por causa disso, diz a Escritura, one day every mouth will be silenced. que toda a boca será silenciada. One day every tongue will be stopped. Toda a língua parará. And the whole world will be held accountable E to o God. mundo inteiro será culpável diante de Deus. In the next lecture, we'll turn to the good news. E na próxima palavra nós falaremos sobre as boas novas. But it's good for us to think
about the thing from which we have been saved in Jesus. Mas é muito importante que nós pensemos acerca daquilo do que nós fomos salvos em Jesus. Take question. Ok. First Amém? Nós temos alguns poucos minutos e ele quer abrir agora aos irmãos para fazerem perguntas. Se tiverem, podem manifestá-las. Sim, irmão? Pode, exato. O microfone vai chegar. Som. Boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, com relação à pregação do Evangelho, eu tenho usado pregar o Evangelho lá perto da minha igreja e eu uso as 4 divisões que ele citou. Exceto a primeira divisão, eu nunca tenho usado muito a questão da ira de Deus. Eu coloco primeiro o amor de Deus, depois o problema do pecado, depois Jesus como solução e depois a resposta nossa. A minha dúvida é como que a gente pode encaixar essa questão da ira de Deus, que é bíblica, evidente, numa pregação comum, assim, de casa em casa, por exemplo, entendeu? Okay. Deixa eu tentar perguntar para ele aqui. He's saying that in his neighborhood where he ministers, he preaches the gospel to people, and he tries to use this very structure you just mentioned, God, man, Christ response. But when he talks about God, he doesn't talk much about his wrath. He talks mostly about his love. But he will talk about sin, Christ, and the need of response. But he says, okay, in this kind of evangelization, in the streets, talking to people, knocking on doors, what is the best way to introduce the wrath of God? That's his question. A very good question. É uma pergunta muito boa. I think probably the best way is to take them to the beginning of the Bible's story. Eu acho que a melhor maneira de falarmos então da ira de Deus é nós levarmos as pessoas ao início da Escritura. Because by walking through the first 3 chapters of Genesis, Porque quando nós passamos pelos 3 primeiros capítulos de Gênesis, you can show them that this idea of the wrath of God is not something we simply made up. porque ali nós percebemos que essa ideia do pecado não é uma coisa que simplesmente e da ira de Deus não é uma coisa que simplesmente a gente inventou. It's not even something that just came up in the New Testament. Não é uma coisa que chegou apenas no Novo Testamento. God's wrath is a result of his holiness. Porque a ira de Deus é um resultado da sua santidade. He wants his people to be holy Ele quer que o seu povo seja santo, because he is holy. porque ele é santo. And when his people are not holy, the only righteous response E is quando- for him to pour out wrath. E quando o povo não é santo, a única resposta justa é a ira. So I would take them to Genesis 1 to 3. Então eu levaria as pessoas a Gênesis de 1 a 3. Hope that helps. Eu espero que isso ajude. I have one from the internet here. Tem uma pergunta que chegou aqui pela internet. Essa é feita pelo Alexandre Campos Lopes Vale. Ele é de Licínia, Minas Gerais. Ele pergunta assim, vou ler em português aos irmãos e depois eu traduzo aqui para ele. Por que muitos evangélicos enxergam as doutrinas da graça de forma deturpada, quando na realidade a fé reformada não é inimigo do evangelismo ou do evangelho? I don't know if it's really related to what you said right now, but he's asking why many evangelicals understand the doctrines of grace as a bad doctrine, so to say, when in reality the Reformed faith is not enemy to evangelism, but it actually fosters evangelism. Yes, I don't know why many evangelicals are hostile to the doctrines of grace. Eu não sei porque muitos evangelhos são hostis às doutrinas da graça, But what the questioner is saying is exactly correct. mas o que a pergunta está formulando aqui está muito correto. The doctrines of grace teach us that we can't pull people into the kingdom of God. Porque as doutrinas da graça ensinam que nós não podemos arrastar as pessoas para dentro do reino de Deus. Our job is not to change the message so that it is more likable. E o nosso trabalho, nossa obra não é de mudar a mensagem de modo que ela se torne um pouco mais atraente. Our job is to recognize that people are spiritually dead. Mas nosso trabalho é reconhecer que as pessoas estão espiritualmente mortas. They can't be manipulated into the kingdom. Elas não podem ser manipuladas para entrarem no reino. If they're ever to have spiritual life, it will be through God's power of resurrection. E se essas pessoas haverão de ter vida espiritual, será através do poder de Deus e da ressurreição de Cristo. And God has told us that the means by which he brings about spiritual resurrection
is the gospel. E a Escritura vai dizer que os meios através dos quais ele dá essa ressurreição espiritual é através do Evangelho. So our job is not to improve God's means. Então, a nossa tarefa não é a de melhorar os meios de Deus, It is simply to present the message God has given us, which will bring life. é simplesmente apresentar aquela mensagem que Deus deu a nós, e é isso que haverá de trazer vida. And I think the doctrines of grace teach us that very clearly. E eu penso que as doutrinas da graça ensinam isso com muita clareza. Alguém mais aqui no auditório quer fazer alguma pergunta? O irmão ali atrás. Eu gostaria de saber como eu posso harmonizar, vamos dizer assim, ligar o a passagem desse evangelho ao relativismo contemporâneo. Vou te dar um exemplo. Quando você tenta falar desse evangelho para uma pessoa onde que diz que a resposta dela é isso pode ser verdade, beleza. Mas pode ser que não seja também beleza. Para mim, tanto faz. Ok. Tá? He's asking, how can I preach the gospel? How can I relate the gospel to a post-Christian, postmodern era where the truth is very relative and subjective? I mean, I can say to someone the gospel is the truth and you need it, and then a person can just respond, well, this is good for you, but it may not be good for me, but we are both okay. I minister at the University of Louisville. Eu ministro lá na Universidade de Louisville. My church is right in the middle of the campus. A minha igreja ela fica bem no meio do campus universitário. And so I speak to a lot of students who have those very questions. E então eu falo com os alunos, os estudantes que têm esse tipo de questionamento também. And one of the most important things that I do E uma das coisas importantes que eu faço is try to pull the claims of the gospel out of the realm of religion é tentar trazer as declarações do evangelho fora do âmbito da religião into the realm of reality. e eu os trago então para o âmbito da realidade. See, most people think of churches as preaching a message that's out there. Muitas pessoas pensam que a igreja prega aquela mensagem que está ali, à mão. That it's all philosophical, it's all about ideas. Que é uma mensagem assim de cunho mais filosófico, mais idealista. And what blows their minds is when they realize that we're making historical claims. Mas aquilo que confunde até a mente dessas pessoas é de que a nossa mensagem, nós alegamos, ela tem raízes históricas. So when I run into someone who's thinking in postmodern categories, Então, quando eu falo com pessoas que estão pensando em categorias pós-modernas, I'll ask them if they think anything has really happened in history. então eu pergunto a essa pessoa se ela crê que qualquer coisa já tenha acontecido no curso da história. And unless they're just nuts, they say yes. E, naturalmente, elas respondem, sim, claro que creio. So then I'll begin to ask them, do you think Jesus really rose from the dead in history? Então eu pergunto a elas, você realmente crê que Jesus ressuscitou dos mortos na história? And I'll say obnoxious things like, I think Jesus rose from the dead in the same way that George Washington was president of the United States. Sorry. I think Jesus rose from the dead in the same way George Washington was president of the United States. Então eu costumo dizer que creio que Cristo ressuscitou dos mortos no mesmo senso histórico de que George Washington foi presidente dos Estados Unidos. It really happened. É algo que realmente aconteceu. And there's good evidence for it that you can look at and rely on. E a boa evidência para isso você pode buscar e crer nessas evidências. So I'll ask them to think about the resurrection, Então eu peço, partindo desse ponto, para que essa pessoa pense acerca da ressurreição. to make a decision about whether that really happened. Então, refletindo no assunto, que faça ou que tome uma decisão se isso realmente aconteceu ou não. And that helps to take the claims of the gospel out of the mere realm of idea and philosophy and ground them in reality. E então isso ajuda a tirar assim a mensagem do evangelho daquele âmbito das ideias e da filosofia e o coloca então assim com os pés fincados na realidade, na história. Just don't let them keep it in the clouds. Bring it down to the dirt. A ideia é que a mente não fique só ali nas alturas, mas que ela seja levada também ao solo, à realidade. É isso. Nós temos talvez oportunidade para mais uma pergunta. Ok, tem um irmão ali atrás. One last question, okay. Na apresentação do Evangelho, até para complementar talvez a resposta, qual a função da apologética na apresentação desse Evangelho? He's asking, what is the role of apologetics in the presentation of the gospel?
Well, apologetics is not the gospel. That's the first thing to say. Bem, a primeira coisa a dizer é que a apologética não é o evangelho. Apologetics can help us create plausibility structures in people's minds. A apologética pode nos ajudar a criar estruturas plausíveis na mente de alguém. It can help to clear away bad assumptions. Pode ajudar a eliminar algumas presunções equivocadas. It can help to attack a worldview that would declare the message of the gospel wrong from the start. Por exemplo, pode ajudar a desmontar aquelas cosmovisões que afirmam que a mensagem do evangelho está errada. I think this is what the Bible was talking about when it talks about the demolishing of strongholds. E eu penso que é disso que a Escritura está falando quando fala sobre demolir as muralhas, os fortes, and giving reasons for our faith. e darmos a razão da esperança ou da nossa fé. But even if through apologetics you can convince someone that there is a God, Mas mesmo através da apologética podemos convencer alguém de que há um Deus, even if you can convince them that Jesus really did rise from the dead, e mesmo que você seja capaz de convencer pela apologética de que Jesus ressuscitou dos mortos, that's still not saving knowledge until they believe that Jesus died for them and rose for them. isso ainda não vai ser um conhecimento salvífico, a menos que a pessoa compreenda de que Cristo morreu por ele, que ele ressuscitou por ele. Until they rely on him for salvation. Até que ele creia em Cristo para a salvação. And that reliance will only happen through God giving them new life by his Holy Spirit. E este crer, esta confiança, só haverá de acontecer através da nova vida que Deus dá através do Espírito Santo.